Muito bem, o objetivo da minha aula agora é falar sobre os mecanismos que estão descritos no capítulo 6 da NBR 8400, versão de 1984. O capítulo 6, de acordo com a NBR 8400, ele é dividido em 8 tópicos. E se vocês prestarem atenção, a gente tem aqui novamente a mesma coisa que aconteceu em estruturas. Vejam só, o item número 1 fala sobre classificação em função do serviço. O item número 2 fala em classificação em grupos. Ou seja, se vocês prestarem atenção, estamos falando sobre classificações. Depois o item 3 trata das solicitações. O item 4 fala sobre casos de solicitação. O item 5 fala sobre a aplicação das considerações anteriores no cálculo do SM, sendo que SM é uma solicitação devido a torques dos motores e freios sobre o mecanismo. De tal maneira que eu posso agrupar todos esses caras, tratando-os como itens relacionados com solicitações. Daí, o item 6 fala sobre o método de cálculo, que também está relacionado com solicitações. E daí a gente finalmente vem para o item 7, que trata do cálculo dos elementos mecânicos, é um dos itens mais legais da norma, no meu ponto de vista, e por fim são tratados os motores elétricos. De tal maneira que eu propus uma nova distribuição dos tópicos de acordo com o que está mostrado aqui. Então eu vou falar sobre a classificação dos mecanismos, depois vamos falar sobre as solicitações que têm que ser consideradas, e depois a gente trabalha com os cálculos do SM, método de cálculo dos elementos mecânicos e método de cálculo dos motores elétricos. Não custa nada a gente relembrar que a classificação depende se estamos falando de estruturas, se estamos falando de elementos de estruturas ou se estamos falando de mecanismos. Então é como se fosse pegar um microscópio e analisar o nível de profundidade com o qual a gente quer fazer as análises. Por exemplo, se eu estou falando sobre uma estrutura inteira, eu estou falando da estrutura. Se eu quero pegar um elemento da estrutura, eu estou falando sobre elementos de estrutura. E quando eu falo sobre reunião de elementos que desempenham funções específicas, eu estou tratando dos mecanismos. E é justamente sobre classificação de mecanismos que a gente vai falar agora. Os mecanismos, eles são classificados em relação a duas variáveis, o tempo de uso e a intensidade da carga transportada. O tempo de uso é transformado numa variável chamada classe de funcionamento. E a intensidade da carga transportada é refletida em uma variável chamada estado de solicitação. Se vocês prestarem atenção, a classificação de mecanismos em grupos é muito similar ao conceito utilizado para a classificação de estruturas em grupos e também é muito similar ao conceito utilizado para classificar elementos de estruturas em grupo. Então vamos falar sobre a primeira variável, que é a questão do tempo. A classe de funcionamento dos mecanismos é obtida através de uma tabela. Essa tabela está na página 26 da apostila do professor Arthur. Essa tabela de classe de funcionamento, ela é determinada através da velocidade nominal. Então, são atribuídas classes em função do tempo médio de funcionamento diário, que é o TM, e da duração total teórica, que é o TD, ambos medidos em hora. Então, se vocês prestarem atenção, a gente tem novamente 3 maneiras de entrar nessa tabela. Ou eu te forneço o TM no enunciado do exercício, ou te forneço o TD, ou diretamente te forneço a classe. Então, a classe V025 nada mais é do que um apelido dado a mecanismos que têm movimentos casuais. Se eu tiver mecanismos submetidos a movimentos regulares, aí eu estou falando sobre V1 a V5. E a norma deixa muito claro que a duração total teórica da utilização, que é o TD, serve para a escolha dos elementos, rolamentos, engrenagens, só que ele não deve ser confundido com a vida útil. Muito bem, uma vez que a variável tempo está classificada, a gente tem que trabalhar com a variável carga. E muito parecido com as estruturas, a gente tem que calcular a fração de severidade, que é P. O P é calculado pela força atuante dividido pela força máxima que a estrutura pode suportar. De tal maneira que também a tabela de estado de solicitação, que está na página 27 da apostila do professor Arthur Tamazauskas, pode ser utilizada de 3 maneiras diferentes. São fornecidas informações em relação à fração, então você calcula o P, ou consta no enunciado uma definição, e aí você analisa qual melhor se encaixa, ou por fim é fornecido o próprio estado de solicitação. De tal maneira que a gente vai reunir essas duas informações em uma nova tabela, que consta na página 28 da apostila do professor Arthur Tamazauskas, que relaciona estado de solicitação, nesta coluna, com as classes de funcionamento, que estão de V025 até V5.
E aí, se vocês pegarem a apostila do professor Arthur, tem um erro de digitação lá, porque esse grupo aqui é o grupo 1AM. E lá na apostila do professor Arthur está marcado como 1BM. De tal maneira que a gente tem de 1BM o início até 5M, que é o grupo dos mecanismos mais severos. Igualmente as estruturas, caso o enunciado do exercício não forneça dados precisos para a classificação dos mecanismos, a gente recomenda que vocês usem essa tabela, que é a tabela de exemplos de classificação de mecanismos em grupos. Essa tabela, ela começa no item número 1 e vai acabar no item número 13. Ela está particionada entre as páginas 10 e 13 da apostila do professor Arthur Tamazauskas. Outro ponto importante, temos várias informações interessantes nessas partições aqui que eu estou mostrando. Aqui na coluna número 1 a gente tem as estruturas, depois aqui na coluna número 2 a gente tem os mecanismos. Então existem vários mecanismos em cada uma das estruturas. Então elas estão representadas aqui através de abreviaturas. Daí a gente tem as classes de funcionamento, tem o estado de solicitação, tem a sugestão de grupos e a gente não vai conversar agora sobre motores elétricos, mas já temos de onde buscar informações caso o enunciado não traga dados precisos de utilização, como a intermitência, ou seja, isso aqui é a porcentagem do tempo do motor utilizado dividido pela porcentagem do tempo do motor não utilizado. E também sobre a classe de partida. Então, sobre a questão de motores elétricos, a gente vai conversar melhor quando a gente tratar do subitem 8, que fala sobre seleção de motores elétricos, do capítulo 6 de mecanismos. Então a gente tem aqui nessa tabela do item 1 até o item 5, daí a gente tem nessa outra porção da tabela do 6 até o 9, depois a gente tem para finalizar do item 10 até o item 13. De tal maneira que, tal qual estruturas, muitas vezes o enunciado não trará informações específicas que te permita classificar com precisão a classe de funcionamento e o estado de solicitação. Então, nessas ocasiões onde você não tem informações, use as tabelas de exemplo. E um ponto importante, nas tabelas de exemplo, os mecanismos estão representados através das suas respectivas siglas. Então, todas essas siglas, ou seja, todos esses mecanismos, constam nas tabelas de exemplo que eu acabei de mostrar. Então, a gente vai fazer um exercício para a gente fixar esses conceitos e treinar a utilização dessas situações.